Olá, boa noite. Hoje, ao invés de conversarmos sobre o tema epilepsia, que é o tema relacionado ao mês Março Roxo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos conversar sobre esse assunto que está aí tão corrente em nossas vidas, que é o coronavírus. Mas conversar sobre o coronavírus do ponto de vista de sua infecção na população pediátrica. E para embasar essa nossa conversa, eu vou trazer para você resultados de uma pesquisa que foi publicado recentemente, há poucas horas, pela Pediatrics, que é a revista da Associação Americana de Pediatria, que, para você ter uma ideia, foi liberada em caráter de pré-publicação, ou seja, não foi ainda publicado oficialmente, mas os seus dados, seus resultados foram liberados para o público em geral em função da relevância. Para você ter uma ideia, mais de 80 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus na China até o dia 2 de março. E ao redor do mundo, até o dia 2 de março também, aproximadamente 9 mil pessoas haviam sido infectadas pelo coronavírus. E todos nós sabemos que este vírus atinge principalmente a população adulta ou idosos. Mas como é que é a sua relação na faixa etária pediátrica? Para trazer alguns aspectos de sua distribuição, este artigo, cujo título é chamado de Características Epidemiológicas de 2.143 pacientes infectados pelo coronavírus, ele vai nos trazer informações sobre como tem acontecido a infecção pelo coronavírus nessa população. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela decretou uma situação de emergência de saúde pública de interesse internacional. A primeira vez que ela realizou isso, em 2003, em função da síndrome respiratória aguda, que também aconteceu na China, o SARS. Posteriormente, isso só voltou a acontecer em 2009 pelo H1N1, posteriormente em 2014, tanto pelo Ebola quanto pela polio, em 2016 pelo Zika e o ano passado novamente pelo Ebola. E hoje, agora em 2020, em função do coronavírus. Quando acontece essa situação da OMS, Organização Mundial de Saúde, decretar uma situação de emergência de saúde pública de interesse internacional, isso quer dizer que ela está convocando toda a população, todas as entidades governamentais e não governamentais para ajudar neste combate ao surto em relação à epidemia. E esse artigo, ele nos aponta do total de pacientes que ele estudou, ele nos mostra que a população pediátrica pode sim sofrer de infecção pelo coronavírus e, em alguns casos selecionados, essa evolução pode ser mais grave do que a gente tem relatado, tem mencionado. Então, para vocês entenderem um pouco desse estudo, eu vou falar das suas características. Desse total de pacientes que foram selecionados para o estudo, uma amostra muito grande, muito significativa, e na origem, no caso na China, de 2.143 pacientes, o que ele usou como critério para selecionar os pacientes para esse estudo? Então, o que foi considerado pediátrico é qualquer criança com idade inferior a 18 anos, ou seja, de 0 a 18 anos, que tivesse apresentado a infecção pelo coronavírus, foi avaliado. Foi um estudo retrospectivo, ou seja, os prontuários destes pacientes foram analisados a posteriori, ou seja, após a infecção, a ocorrência do evento. Desse total de pacientes que tinham a infecção pelo coronavírus, 34% destes pacientes, eles apresentavam o teste laboratorial confirmando o diagnóstico, ou seja, o exame de sangue. O restante, 60 e tantos por cento dos pacientes, eles tinham o diagnóstico de infecção pelo coronavírus do ponto de vista apenas de suspeição, ou seja, o paciente ele apresentava um conjunto de sinais e sintomas e, em função desse conjunto de sinais e sintomas, eu digo que este paciente possivelmente tem a infecção pelo coronavírus. E quais eram esses sinais e sintomas? Ele dividiu em grupos, então ele considerou sintomas leves aquelas crianças que apresentavam apenas quadro sugestivo de infecção de vias aéreas superior. O que é isso? Um resfriado comum, tipo espirro, secreção pelo nariz, uma tosse, febre, em algumas situações nem apresentou febre, uma congestão na faringe.
na garganta da criança. Algumas outras situações, como de repente uma diarreia, vontade de vomitar ou vômitos que apresentassem, mas o que era importante para esse grupo? Não apresentava infecção do pulmão, ou seja, não apresentava pneumonia. Já um outro grupo foi caracterizado como sintomas moderados. Neste grupo com sintomas moderados, o que ele considerou como sintomas? Tudo aquilo que eu já falei anteriormente, mas essas crianças apresentavam infecção pulmonar, ou seja, pneumonia. Então, essas crianças precisavam apresentar também um exame de imagem confirmando essa infecção do pulmão. No caso, o principal exame de imagem utilizado foi o raio-x de tórax, mas em algumas situações pode-se utilizar também a tomografia. O outro grupo de pacientes que foi classificados como casos severos foram aquelas crianças que apresentavam todos esses sintomas, mais a infecção do pulmão, no caso a pneumonia, e tinha o acréscimo de um outro detalhe, que era a diminuição do oxigênio no sangue. Como é que era visto essa diminuição do oxigênio no sangue? Através de um aparelhinho que a gente chama de oxímetro de pulso, é colocado no dedo da criança, e esse sensor, ele nos dá a medida da concentração de oxigênio no sangue da criança, indicando se está numa concentração boa ou não. E nessas crianças que foram classificadas com sintomas severos, a concentração de oxigênio no sangue era menor que 92%. Já um outro grupo que tinha uma evolução muito mais grave, ou crítica, era um grupo de crianças que apresentavam alguma lesão já, por exemplo, no coração, ou alguma disfunção cerebral, como coma, crises epiléticas, ou seja, encefalopatia, ou de repente uma alteração na coagulação do sangue, ou de repente uma lesão no rim, ou de repente choque, ou seja, uma diminuição muito brusca da pressão arterial sistêmica. Posteriormente a isso, o que esse estudo ele nos mostrou? Ele nos mostrou que 94% do total de pacientes estavam classificados entre aquela fase que a gente chama de pacientes assintomáticos, ou seja, não tinham qualquer tipo de sintoma, mas tinham um exame laboratorial confirmando esse diagnóstico, ou ainda os pacientes estavam dentro daquela classificação que a gente diz entre leve a moderado, ou seja, que tinha algum tipo de sintomas de infecção de vias aéreas superior, tipo resfriado, ou de repente até tinham a pneumonia, mas que não tinham alteração na concentração de oxigênio no sangue, ou seja, na saturação. Isso quer dizer que a maior parte, em função disso, vai evoluir de forma satisfatória e que o tempo de diagnóstico da doença, a partir do início de sintomas, foi por volta ali de uma semana, e que do total dessa população, a média de idade era de 7 anos. Enfim, encontrado estes resultados, sobra aquela parcela de 6% que foi classificada, categorizada como uma evolução mais desfavorável, mais crítica, ou seja, que tinha alteração na concentração de oxigênio ou que de repente até já tinha uma lesão de algum órgão, como o coração ou o cérebro, por exemplo. Só que desse total de pacientes, ou na verdade todos os pacientes em estudos, apenas uma criança evoluiu para óbito e esta criança tinha 14 anos de idade. Todos os demais pacientes sobreviveram, mas teve esse percentual que evoluiu de uma forma mais crítica. E dentro desse percentual que evoluiu dessa forma mais crítica, dessa idade de 0 a 18 anos, as que estavam mais suscetíveis, ou seja, as que mais tiveram evolução críticas, foram aquelas crianças com menos de 1 ano de idade, seguido das crianças de 1 a 5 anos de idade. Ou seja, a evolução, quando a criança tem uma forma mais grave do coronavírus, ela tende a acontecer principalmente em faixas etárias inferior a 5 anos, com um ligeiro predomínio naquelas crianças com menor que 1 ano de idade. Então esse estudo ele nos mostrou que as crianças, ela realmente pode ter algum tipo de evolução não tão satisfatória como até então acreditava-se, e que mostra uma relação de que existe o contágio, muito provavelmente, entre humanos, até porque essas crianças não frequentavam o mercado
da região índice, de onde iniciou os casos do coronavírus, mas sim os seus cuidadores, no caso seus pais, irmãos, enfim. E mostra também que na população chinesa eles observaram que num primeiro momento houve uma incidência muito grande de novos casos, e esses casos começaram a diminuir posteriormente em função das medidas implementadas. Embora esse estudo seja um estudo cuja sua principal limitação, qual que é a sua limitação? Ou seja, de repente, esse resultado pode não ser tão verdadeiro. Isso pode acontecer porque mais da metade desses pacientes que tiveram uma evolução não muito satisfatória foram de pacientes que estavam classificados dentro daquele grupo que a gente chama de caso suspeito, ou seja, não tinham diagnóstico laboratorial. Então a pergunta é, e aqueles sintomas são comuns a outras doenças, como acontece no coronavírus? Será que realmente era coronavírus? Então fica essa pergunta. Mas obviamente em função da relevância do tema e por ser o primeiro estudo, ele é muito importante e a conclusão é, crianças podem sim ter uma evolução mais grave quando infectada pelo coronavírus, embora a mortalidade ela é muito baixa, e quem é mais suscetível são aquelas crianças principalmente menores que 1 ano de idade ou entre 1 a 5 anos. Mas então por que será que as crianças são menos infectadas do que os adultos? Isso tem diversas causas ou possíveis explicações. Uma delas é que as crianças já possuem ao longo da sua vida, da sua infância, diversas infecções virais, como até mesmo pelo essencial respiratório, e essas infecções virais que acomete com muita frequência a criança, a gente sabe que tem criança que passa o ano inteiro resfriada, já cria uma certa imunidade natural contra determinados vírus. Além disso, tem uma outra situação que de repente a forma da infecção na criança, quando ele se relaciona a algum tipo de receptor ou algum tipo de outra molécula do organismo, seja de uma função um pouco diferente do que no adulto. Então isso estaria relacionado ao desenvolvimento, mas são coisas ainda que precisam ser elucidadas. De qualquer forma, fica aí a mensagem que é sugerida pela Organização Mundial de Saúde, de evitar aglomerados, de lavar sempre as mãos, usar álcool gel, e fica aí também essa informação de que as crianças muito pequenas, principalmente aí os bebês, podem de repente apresentar sim uma evolução não muito satisfatória. Então é importante a gente ter atenção em relação às medidas que estão sendo anunciadas. Espero que tenha ajudado com mais informações e a gente volta a conversar sobre epilepsia na próxima semana. Vejo você!